Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados e amadas do Senhor, eu quero, nesse momento, estar lendo com vocês o livro de Atos, capítulo de número 12, onde fala que Herodes estava perseguindo os cristãos, principalmente os discípulos, e ele prendeu Pedro no cárcere. E a palavra do Senhor nos diz que lá no cárcere, Pedro estava com suas mãos com algemas. Havia um sentinela de cada lado de Pedro, e na porta da frente, de onde ele estava, havia mais 2 sentinelas. E se por acaso ele conseguisse passar por isso tudo, depois disso havia um grande portão de ferro, onde só poderia ser aberto com muitos homens. Porque não é como hoje que a gente aperta o controle remoto e os portões se abrem com o controle. Não, o portão era de ferro, muito pesado. Então Pedro estava numa situação totalmente fora do controle dele. Pedro estava numa situação, segundo a palavra de Deus nos mostra, não tinha nenhuma saída. Não tinha como Pedro se ver livre daquela prisão. Não tinha como Pedro se ver livre daquela perseguição. Não tinha. E Pedro acabou adormecendo. Porque às vezes na nossa vida, na minha vida, na tua vida, muitas vezes os problemas são tantas, as situações são tantas, que mesmo a gente não vendo saída, a gente acaba adormecendo em algum momento. E Pedro dormiu. E quando Pedro dormiu, diz a palavra do Senhor, ele sentiu que alguém tocou do lado dele, mas antes ele sentiu que aquela prisão tinha sido iluminada com uma luz muito forte. Então Pedro já começou a perceber que algo diferente estava acontecendo naquela prisão. E aí o anjo chegou, tocou nele e disse assim: Pedro, levanta-te depressa. E quando Pedro ouviu a voz, levanta-te depressa, Pedro percebeu que as algemas das mãos tinham caído. E é claro que isso deve ter feito barulho, só que veja bem que havia 2 sentinelas e Pedro estava no meio. E os sentinelas não viram nada, não viram a luz, não viram as algemas de Pedro caindo, não viram nada. E o anjo disse assim para ele: olha, coloca a tua calça, Pedro, rapidinho, coloca as sandálias. E assim Pedro fez. E disse mais ainda o anjo para ele: ó, coloca a sua capa e me segue. Talvez Pedro naquele momento tivesse pensado: seguir para onde, que está tudo fechado? Nós estamos num cárcere, numa prisão daquelas bem fechada, onde não tinha a menor possibilidade de sair. Mas Pedro começou a seguir o anjo e percebeu que os sentinelas não via. Pedro não via o anjo, os sentinelas não via nenhum dos 2, e nenhum deles se movia, como se não tivesse acontecendo nada. Mas Pedro passou pela porta junto com o anjo e ninguém viu. Pedro começou, então a palavra diz que ele já não sabia mais o que ele pensava, se ele estava sonhando, se ele estava tendo uma visão, se ele estava tendo um pesadelo, se aquilo era real ou se aquilo não era real, ou era um sonho. Pedro não sabia mais. E às vezes você está vivendo uma situação na tua vida aí, igualzinha de Pedro. Você já não sabe mais se isso que está acontecendo na tua vida é real, se é um pesadelo, ou se você vai acordar de repente e vai perceber que isso daí não está acontecendo, não é assim, porque Pedro estava vivendo algo sobrenatural naquele momento. E aí Pedro passou a primeira sentinela, passou a segunda sentinela, aleluia, e chegaram ao portão de ferro. Ele e o anjo chegaram no portão de ferro, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E aquele portão se abriu automaticamente, diz a palavra, onde você já viu um portão daquela época abrir automaticamente. Se precisava de homens para abrir o portão, só que naquele momento o anjo do Senhor estava ali para mudar, para reverter aquela situação, e nada nem ninguém iria impedir daquela situação ser mudada, daquela situação ser transformada. Nada nem ninguém iria impedir. E quando Pedro se deu conta, aleluia, ele estava na rua, já estava lá fora, ninguém viu nada, ninguém se deu conta de nada. E Pedro saiu na rua, e logo que chegou na rua, um pouquinho mais para frente, o anjo se apartou de Pedro. Oh, glória a Deus! Às vezes você vive situações como essa. Pedro estava adormecido, dormindo.
quando isso aconteceu. Veja que para mudar as coisas é uma fração de segundos. Mas Pedro percebeu que não era uma visão, que não era um sonho, não era uma alucinação, quando ele se viu na rua e olhou, talvez para trás tenha visto os portões da prisão lá, e ele do lado de fora, sem nenhum impedimento, porque não tinha mais nada que impedia Pedro, não tinha mais nada que barrasse Pedro, não tinha mais nada que fizesse Pedro parar. Porque ele já estava lá fora, ele estava totalmente livre daquela prisão, livre de toda aquela cilada que foi armada por Herodes para ele. E às vezes Satanás está tentando marcar com o teu território ciladas na tua vida, para te aprisionar, para deixar sua mente cativa, para deixar você desesperado, para deixar você numa situação que você olha assim como Pedro viu e diz assim: eu vou dormir porque não tem mais o que fazer, eu não posso fazer nada, mas eu estou aqui para dizer para você que Deus muda cativeiro, Deus muda situações, Deus muda cenários, Deus muda quadros e Deus nos liberta, porque ninguém pôde segurar Pedro quando o anjo chegou e Pedro saiu sem que ninguém visse. Algo sobrenatural aconteceu naquela prisão, algo sobrenatural Deus pode fazer acontecer aí na sua vida, sim, assim como fez com a vida de Pedro. É só você confiar no poder e na glória desse Deus poderoso, que quando tem que fazer alguma coisa, nada nem ninguém impede de fazer. Aleluia! Então recebe aí onde você está nesse momento. O sobrenatural de Deus para acontecer é de uma hora para outra. Talvez enquanto você dorme, o sobrenatural de Deus acontece. Beijo no teu coração. Fica na paz de Cristo. Aleluia!